Vamos ao evangelho então desse 23º domingo, Marcos capítulo 7, versículos de 31 a 37, e diz assim: Naquele tempo Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos faz falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos mostra Jesus fazendo o bem, né? Porque ele fazia bem todas as coisas. Já vou até grifar aqui com o meu verde palmeiras. Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos faz falar. Jesus que faz bem todas as coisas e faz bem a todas as pessoas. E nós vemos aqui Jesus passando na região dos pagãos. Jesus vai curar um homem que é pagão. Ele não é da terra santa, ele não é da terra pura. O evangelho tem uma sutileza dizendo, que Jesus saiu da região de Tiro, passou por Sidônia, continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Acontece para fazer isso não precisava passar pela Decápole, porque é território impuro, Mas é Jesus que caminha na terra libertando o ser humano. Jesus que veio para todos. Jesus que aceita a todos. Não aceita tudo, aceita todos. Meus irmãos, o amor de Deus aceita todas as pessoas, mas não aceita todas as coisas. É por isso que Jesus passa fazendo o bem. Se for para a gente ter essa compreensão de que Deus é amor, de que Deus é misericórdia, e portanto tudo está bom, tudo está certo, eu posso compactuar com tudo, eu posso realizar tudo. Então nós não estamos entendendo o que é o amor de Deus expresso em Jesus. Jesus é a grande resposta de Deus ao ser humano, que é amado, mas Deus não ama tudo que a gente faz. A primeira leitura da missa desse domingo vai dizer lá no profeta Isaías capítulo 35, do 4 ao 7, dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, vede ao vosso Deus, é Ele que vem para salvar. Então, se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará, se desatará a língua do mudo, e brotarão águas no deserto, jorrarão torrentes no ermo, a terra árida se transformará em lago, a região sedenta em fonte de água. Veja, quem é que vai fazer tudo isso? É vosso Deus que vem. Em Jesus, tudo isso aqui se cumpre. São sinais messiânicos, por isso que Jesus faz essas curas e esses milagres. Mas veja, ele vem para nos dar o ânimo, para nos tirar do medo, ele vem para nos salvar. Nos salvar através da sua Páscoa, da sua morte e ressurreição, de todas essas enfermidades, inclusive da própria morte, mas nos salvar também de nós mesmos. Muitas vezes o nosso maior inimigo não é um olho que não está funcionando, uma língua que não está falando, um órgão que não está funcionando, o nosso próprio corpo que produziu um câncer contra nós. Às vezes o nosso maior inimigo é essa nossa vida interior, ética, moral, vamos colocar assim, que está no pecado. Então, criai ânimo, vede, é o vosso Deus, ele vem. E ele veio em Jesus. E porque veio em Jesus, vem em Jesus, todos os dias até você e a mim, pela palavra, pela oração, pelos sacramentos e, sobretudo, pela Eucaristia. Aí vem o refrão do Salmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendirei ao Senhor por toda a vida, porque é Ele que ajuda o oprimido, é Ele quem liberta o cativo, vai narrando o Salmo, E aí nós vemos a misericórdia de Jesus, que vai fazendo bem àqueles que nem têm como recompensá-lo, Aqueles que não têm nada para dar de volta. E aí diz o Evangelho, trouxeram então um homem surdo que fala com dificuldade. Aqui tem uma imagem do nosso processo de fé. Primeiro Jesus vai curar a surdez, éfata, abra-te. Quando se abre o ouvido desse homem que é surdo, diz o Evangelho,
ele começa a falar com facilidade. Nós só falamos aquilo que por primeiro ouvimos dentro da nossa mente, né? Dentro do nosso ouvido. E a gente aprende tudo aquilo que escutou. Por que a gente fala português e não fala chinês? Porque a gente escutou português e não escutou chinês. O ser humano é aquilo que ele escuta, né? Nós nos submetemos e vamos sendo até mesmo moldados pela palavra de outra pessoa, de outro ser humano. E aqui então, meus queridos, um homem que era surdo. Nós não podemos ser surdos para Deus. Por isso, muitos de nós falamos com dificuldade o assunto Deus. A gente não consegue testemunhar Jesus para ninguém, não consegue lembrar de um versículo bíblico, de uma palavra de Deus para dizer para ninguém. A gente professa a fé, às vezes mais porcamente, a gente é mudo para o louvor, a gente não sabe nem confessar os nossos pecados. E tudo isso vem do quê? De uma surdez anterior. A gente não escuta Deus. Entra no ouvido e sai no outro. Então, primeiro a cura da surdez espiritual. Meus amados, nós precisamos ouvir. É o primeiro mandamento: escuta, Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Amarás o Senhor, o teu Deus, é o teu próximo. Veja, escutar. Mas é escutar de um modo ativo. É escutar de um modo como quem de fato quer ouvir. Como quem de fato quer entender e guardar dentro de si. Eu brinco muito aqui, né? Com o meu verde Palmeiras, eu vou grifar. Somos tantos, somos milhares fazendo o diário espiritual desse tempo da quaresma, que está lá dentro do meu site, né? E tem gente que diz, cadê o diário espiritual para do mês de setembro? O diário espiritual do mês de setembro é o diário da quaresma de São Miguel, que vai até 29 de setembro. Mas lá no nosso site tem um diário espiritual, né? Mês a mês, tempo litúrgico a tempo litúrgico. Veja, é um jeito de escutar com atenção, de escutar guardando, retendo, rezando. Por isso que lá tem um espaço de escrever a oração, de responder coisas de modo meditativo. Porque, meus irmãos, se nós formos surdos, nós não vamos conseguir falar bem, muito menos falar com facilidade. Mas aí tem o processo da cura do homem, né? Pediram a Jesus que impusesse as mãos no homem. Que bom que eles tinham essa fé e essa certeza de que o toque de Jesus é milagroso, é curativo. Mas olha o que Jesus faz, versículo 33. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Primeira coisa que Jesus quer fazer com você e comigo: nos tirar da multidão. Quando é que a gente sai da multidão? Quando a gente vai à igreja, quando a gente reza. Sair da multidão, sair do barulho, do converseiro. Existem milagres, existem curas, existem descobertas sobre mim mesmo, sobre Deus, que eu não vou fazer no meio da multidão. É preciso se retirar com Jesus. E parece que nem Jesus às vezes conseguia fazer certas coisas rodeado de muito falatório, né? Afastou-se com o homem para fora da multidão. É a oração pessoal que a gente precisa ter, ficar sozinho com Jesus. E aí sim, Jesus coloca os dedos nos ouvidos. Jesus usa totalmente da sua humanidade. Olha só, ele vai cuspir e com saliva tocar a língua do homem. Deus começou o mundo criando Adão e Eva, e aí Deus sopra. É o hálito de Deus que produz vida em Adão e Eva. Lembra desse texto? A saliva nada mais é que o excesso de ar nosso, né? Fica fazendo assim, você vê, ó, você vê só se não molha a saliva. Então, a plenitude do hálito de Deus, do hálito divino, porque Jesus é Deus, e a sua santíssima humanidade. Nós somos redimidos por um Deus que assumiu a humanidade por inteiro, que experimentou a própria morte, né? E a humanidade de Cristo nos é possível hoje nos sacramentais da igreja, nos sacramentos. Por isso que a gente tem que viver com fé, celebrar e receber com fé os sacramentos. É a saliva de Cristo. E também os sacramentais, da água benta, a medalha milagrosa de Nossa Senhora, o escapulário, a medalha de São Bento. Sabe, a gente tem que ter fé sim, mas sobretudo nos sacramentos e sobremaneira no sacramento da Eucaristia. Veja a humanidade de Jesus que toca ouvido e boca do homem. Mas aí, Jesus não é um curandeiro, né? Jesus não é um mágico. Diz o Evangelho, ele olha para o céu. Esse milagre é difícil fazer. É muito mais difícil para Deus recriar o ser humano do que tê-lo criado. Por quê? Porque a gente se fecha. Jesus olha para o céu e suspira, geme, éfata, que quer dizer, abre-te, meu filho. Meus irmãos, através de tantos fatos da vida, né? Acontecimentos, pessoas e palavras, Jesus geme sobre nós. Jesus está suspirando sobre você e sobre mim. Éfata, se abra. Não tenha medo do que é certo. Não tenha medo de fazer o que deve ser feito. Não tenha medo de renunciar ao que tem que ser renunciado. Não tenha medo de começar o que tem que ser começado. Veja, Jesus está ansioso por uma abertura nossa. Quando é que a gente vai se abrir, né? Éfata, abre-te.
E talvez aqui, já no seu coração, você pudesse rezar por você mesmo e rezar por alguém. Quantos parece que não estão ouvindo o suspiro, o gemido de Jesus dizendo: se abra, pelo amor de Deus. Até quando vai estar fechado assim, né? Pedir a misericórdia de Deus que nos abra. E aí, os ouvidos dele se abriram e a língua se soltou. E agora ele fala sem dificuldade. E Jesus não cobra nada, né? Jesus diz: olha, nem conta para ninguém, porque os milagres de Jesus, às vezes, mais confundiam as pessoas na compreensão de quem é e do que é o Messias, do que ajudavam. Mas olha que lindo. Muito impressionados diziam, e por que não, louvavam: ele tem feito bem todas as coisas, esse Jesus, hein? Aos surdos faz ouvir, aos mudos faz falar. Quando a gente caminha com Jesus, a gente começa também nós a fazermos bem todas as coisas. O que o mundo precisa de mim? O que a minha família precisa de mim? O que a minha paróquia, a minha comunidade precisa de mim? O que aquele amigo precisa de mim? É surdo ou é mudo? Veja, fazer o bem é ser pontual, é ser cirúrgico, né? Se é surdo, ele faz ouvir. Se é mudo, ele faz falar. Fazer bem todas as coisas. Mas entender também, queridos, que todas as coisas que nós precisamos estão em Jesus. Recorramos a Jesus. Entende isso? Você se sente um surdo hoje? Você se sente um mudo? Você se sente um leproso? E muito mais do que se sentir, às vezes a gente se reconhece mesmo, viciado, escravizado, doente, fazendo um tratamento de saúde. Vamos até Jesus, então, nesse final de semana. E eu sei que você entende que escutar um padre no YouTube não é a mesma coisa de ir à missa. Isso aqui não é sacramento na sua vida, né? Isso aqui, no máximo, seria um sacramental da evangelização, nem isso. Vá à igreja, querido. Se acerte com Deus. Sabe, se aproxime desse Jesus que faz bem todas as coisas. Nesse final de semana, comungue com fé. Nessa semana que vai entrar, se for possível e necessário, não sei como é da sua vida, se confesse com fé. Porque Jesus faz sobre nós todas as coisas. Escutemos o Senhor nos convocar e nos pedir: abra-te. E eu quero ainda convidar você a aproveitar esse próximo dia 19 agora de setembro e sair da sua multidão de assuntos e de coisas e vir peregrinar aqui no Santuário São José de Alto Piquiri. Nós temos 2 missas, 6 da manhã, 19h30. Gente, são tantos os testemunhos que eu tenho recebido. Olha, de casais que não podiam engravidar, né, o que vai nascer de José, de pessoas com câncer, com diabetes, com doenças incuráveis, problemas de osso. Olha, assim, pessoas sofrendo muito. Deus tem feito maravilhas através de São José. E eu quero convidar você a peregrinar ao santuário. Talvez vai ser o seu jeito de sair da multidão, né? E sobretudo a missa das 6 da manhã. Eu sei que ela é mais difícil de participar pelo horário, pelas distâncias, questão de hotel. Às vezes aqui acaba o hotel, você tem que dormir lá em Moarama, Iporã, Pérola, enfim. Mas veja, meu querido, minha querida, muitas pessoas têm vivido essa graça. Após a missa das 6 da manhã, vai passar de novo aí para você algumas imagens que a gente passou no início. A gente faz uma peregrinação nas nossas capelas. É uma manhã de retiro. Eu vou com você em cada uma dessas igrejas, rezar, meditar a palavra. E tem acontecido sinais e prodígios. Talvez para você vai ser o seu jeito de sair da multidão e ficar a sós com Jesus, né? Talvez você está aí com depressão, está aí com pânico, está aí com ansiedade, com medo. Talvez sua vida espiritual está minguando. A gente tem que sair da multidão. Então, dá tempo de você se organizar, pense bem, viver essa experiência também aqui no Santuário de São José. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.